Oi, pessoal, vou falar algumas coisas sobre Aquiles e a morte, né? A mortalidade de Aquiles. Ele é filho de Tétis, que é uma deusa marinha, e Peleu, que é um pescador. Tétis, muito bonita, né? Chegou a ser cortejada por alguns deuses, incluindo Zeus. Só que Zeus evitou ter um filho com ela, porque ele não queria ter um filho imortal que pudesse tirá-lo do trono. Lembre-se que ele, imortal, poderoso, fez isso com o pai dele, com o Cronos. Assim como o Cronos, imortal, fez isso com o céu, com Urano. Zeus, ele queria manter o reinado dele, e na teogonia do Hesíodo, a gente vê que a ideia é que o reinado de Zeus fosse o último, porque ele estabeleceu um ordenamento. Todas as coisas que existem têm o seu lugar justo. Então Aquiles, sendo mortal, não sendo filho dele, né, não o ameaçava. Aquiles, filho, ele sempre soube que ia morrer jovem, né? Por isso a maior preocupação dele, a principal preocupação dele, o objetivo da vida dele, era, quando ele morresse, ele atingisse a glória, o renome, ele fosse cantado, né, pelos poetas. E ele conseguiu. Eu vou usar como uma das bases daqui do meu comentário o prefácio escrito pelo Teodoro Assunção, professor de letras da UFMG, que está nesse livro aqui. Tá? Um prefácio que o professor Teodoro escreveu para esse livro, da Bárbara Graziosi, Homero. E o fundamento dessa glória guerreira está na mortalidade. O reconhecimento do homem da sua mortalidade e o lançar-se à situação arriscada, com toda a sua excelência guerreira, para conseguir matar o grande oponente, para fazer a queda do grande império. A glória guerreira é toda associada à mortalidade. O fundamento da glória guerreira desse valor, né, é a mortalidade do homem. A glória é uma forma de imortalidade, né, que os heróis alcançam. Os heróis não chegam a ser imortais mesmo, como os deuses, mas eles atingem uma forma de imortalidade através da fama. Os heróis, eles têm uma característica deles, é a relação pessoal deles com os deuses. Aqui eles têm uma relação pessoal, não chega a ser pessoal, mas aqui ele tem uma relação pessoal dele, sim, com a Tétis. Ele foi ajudado por Atena, né? Atena conteve o impulso assassino dele contra Agamemnon. Um outro herói, o Odisseu, tem uma relação pessoal que aparece várias vezes sendo ajudado também com Atena. Interessante, Atena, ela é uma filha, a primeira filha de Zeus,
mas ela é uma filha que Zeus não teve com ligação sexual com a Metis, que é a deusa da astúcia. Ele engoliu a Metis e a Atena saiu da cabeça dele, como se fosse então filha só dele. Por isso que a Atena ela é protetora do pai, ela é uma deusa masculina e ela é a deusa da é uma guerreira da guerra sábia, da guerra impulso bélico, porém razoável, diferente do Ares, que é a fúria bélica, descontrolada. Atena, então, essa característica dela de ser a guerra com razão, a faz conter o impulso assassino do Aquiles no início da Ilíada e a faz se ligar a um cara que não é um grande guerreiro, não é o maior guerreiro, é um bom guerreiro sim, mas ele se notabiliza pela astúcia que ela até vê como parecida com a dela, que é o Odisseu. O professor Teodoro ele comenta uma coisa que a gente pensa quando lê a Ilíada sobre a cólera do Aquiles, que começa quando Aquiles rompe com o exército. Após uma discussão muito séria com Agamenon, que o desonra, Aquiles se retira da guerra, desejando que os aqueus parcialmente percam o suficiente para que Agamenon se desespere e se rebaixe diante de Aquiles. Na cólera do Aquiles, ele se retira da guerra e para de lutar. Então, o objetivo dele ainda é o renome, é a fama. É ser lá na frente reconhecido como um grande guerreiro e ser chamado para fazer então a ação que ele sabe que precisa fazer para ter para atingir a glória. Mas quando os troianos então eles começam a tomar as naus dos aqueus e ameaçam tacar fogo, aí o Aquiles age indiretamente. Ele manda o Patroclo, o maior amigo dele, estava querendo que o Aquiles agisse. Aquiles então diz para ele mesmo ir, usando as armaduras do Aquiles, né? Mas diz para Patroclo não se exceder, fazer o suficiente só para afastar os troianos dali, para dar um respiro para os aqueus, mas não se exceder, não fazer além da capacidade dele. Mas o Patroclo, na guerra, matando, ele fica desvairado, né? Ele mata e vai além do que poderia, chegando até aos muros dos troianos. Ali ele é morto por Heitor com a ajuda de Apolo, porque não era o destino dele, dito pelo Apolo, ser o responsável pela invasão à Troia. Isso vai fazer com que o Aquiles se desespere pela perda do amigo e, segundo o professor Teodoro, substitua a cólera contra Agamenon pela fúria vingativa, que o vai levar a fazer coisas selvagens que vão horrorizar até os deuses. Porque a Ilíada faz a gente pensar
O que aconteceu com a cólera do Aquiles? O que é a cólera do Aquiles? É aquilo que começou por causa do Agamenon e foi até o final, né, se satisfez quando ele matou Heitor. Ou quando o Pátroclo morreu, ele teve um reforço na cólera. Ou, como fica claro, ele se enfureceu, mas continuou encolerizado, né? Ele ficou vingativo. Segundo o professor Teodoro, a cólera é uma coisa que o tira da guerra, foi substituída pelo desejo vingativo, que, segundo ele, o integrou de novo à comunidade, ao exército. Mas, a meu ver, não é bem assim. A meu ver, o Aquiles, ele sempre foi um cara, por ser muito preocupado com a própria glória, ele nunca esteve totalmente integrado ao exército. Por isso que foi ele que contestou a lealdade dos outros homens em relação a Agamenon, na discussão que ele teve com Agamenon no início da Ilíada. Aquiles, a principal preocupação dele é a glória. Por isso que ele desejou até a morte dos aqueus, só que ele teve a tragédia de, por causa disso, perder o maior amigo dele. Essa tragédia fez com que a cólera do Aquiles, que é egoísta, é antissocial e é preocupada com a glória, se transformasse, fosse impulsionada pelo desejo de fúria, de vingança, pela fúria vingativa. Então a vingança contra o Heitor, ela é um novo momento da cólera do Aquiles. É o desfecho, é quando Aquiles é levado ao ápice da sua cólera. E é por isso que ele passa a agir. Né? E a ação dele, como eu já falei, é selvagem e mobiliza todos os elementos. Ele mata homens, o rio Escamandro luta com ele. A cólera dele é tamanha que movimenta todos os elementos do todo, os elementos do todo, né? Os diferentes elementos do todo, mexendo com a natureza, com os homens, com os deuses. Por isso que é o ápice da guerra, e depois disso a guerra se resolve automaticamente com a morte de Heitor, por causa do ápice do Aquiles. A guerra se resolve automaticamente, né? E Ilion já está prestes a ser destruído. Quando o Aquiles está na sua tenda, e o corpo do Heitor está jogado ali no canto, aí chega escondido, né, protegido pelo Hermes, chega Príamo, como um homem humilde, porque está disfarçado, mas ele é o rei de Troia. Mas ele chega como um pai que veio pedir o corpo do filho para ele dar fazer uma despedida digna. E o Príamo nas falas dele faz o Aquiles se lembrar do próprio pai. Um pai que ele não vê há muito tempo e que não voltará a ver, porque Aquiles sabe que vai morrer logo.
e Aquiles aceita sua morte, e ele aceita que o pai perca o filho, ou aceitava, né, que o pai perca o filho, que o pai nunca mais veja o filho, até ver um pai chorando pelo filho. Aí ele chora. Aqui ele chora porque percebe que um pai vai ficar sem filho, que a busca dele pela glória vai deixar sofrimento para as pessoas que são caras a ele, porque Aquiles poderia decidir sair da guerra e ter uma vida longa em paz, mas sem glória. A gente não quer saber quem é Aquiles. Não, Aquiles continuou na guerra porque ele perseguia a glória e sabia que por isso ele ia morrer. Mas aí, diante de um pai que chora pela morte, chora não porque o filho morreu, mas ele chora pedindo para ter o corpo do filho, para se despedir do filho. Aí ele vê que o pai dele, ele não vai conseguir reencontrar o pai. Aí ele fala pro Príamo: aceite a morte do seu filho. Ele fala isso porque pensa no pai tendo que aceitar a morte dele. Faça então as despedidas, os ritos fúnebres com Heitor. Assim como ele quer que o pai dele faça isso com ele. Os ritos fúnebres. Que é uma coisa diferente da glória. Os ritos fúnebres são um momento da família apaziguar o espírito do morto. O morto no Hades, o morto que não foi sepultado, ele fica no Hades inquieto, né? Apaziguar o espírito do morto, então dando um fim digno para ele. É uma coisa que é importante para o espírito, para a psique do morto, e é importante para os vivos. Na conversa com o Príamo, o Aquiles ele vê para além do que ele da obsessão dele pela glória. Aquiles vê a dignidade familiar, as emoções familiares, né? Que é, se da morte o que se leva é a glória, da morte também diante da morte é necessário a dignidade, é necessário o cuidado com os seus, uma despedida cuidadosa. Quer dizer que não é tudo só a glória não é tudo, né? Tá, o pai do Aquiles vai poder falar que teve um filho o filho dele é o grande Aquiles, mas se não puder, se o Peleu não pudesse sepultar o filho, cremar o filho, né? Ele vai estar sempre atormentado pelo medo do filho não estar descansando, pelo filho não estar bem. E o pai não vai ficar bem, então. Não vai ficar bem, mesmo sendo o pai do grande Aquiles.
tem que entender, então, isso é uma coisa a ser entendida, a relação entre os ritos fúnebres e a glória do herói que morre, né? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta.